Olá gente, aqui é Vadim Kovalev novamente trazendo mais um vídeo muito interessante para vocês. E esse aqui realmente tenho que falar. Bom, todos nós sabemos que todos os estatistas e geralmente 99,99% da população acham que o Estado está aqui para ajudar os pobres, que ele chega lá oferecendo Bolsa Família, Bolsa Carioca, todas aquelas misélias, oferece educação, oferece saúde, oferece segurança, oferece previdência social. Ai, que coisa maravilhosa! Imagina o que seria dos pobres sem o Estado. Bom, mas vamos entender que na verdade o Estado só piora a condição dos pobres. O Estado é um dos principais responsáveis pelos problemas que os pobres enfrentam. Pode até parecer estranho, mas é exatamente isso que eu vou falar. Bom, em primeiro lugar, numa sociedade anarquista, os pobres seriam os mais beneficiados, isso mesmo, ou seja, num capitalismo absoluto, onde não haveria Estado, não haveria imposto, não haveria previdência social, nem qualquer outro tipo de contribuição estatal, alguma coisa desse tipo, para a sobrevivência dos pobres. Na verdade, a sociedade mais humilde teria muito mais benefícios do que a própria sociedade da alta burguesia. Eu vou explicar o porquê. Primeiramente vem aquela questão do salário mínimo. Bom, todos nós sabemos que uma das coisas que o Estado, os estatistas, esses progressistas que estão na política mais gostam e mais protegem é o salário mínimo. Porém, na verdade, o salário mínimo é o quê? É na verdade uma lei eugênica, vem de uma eugenia. Ou seja, a tentativa de vários grupos de setores que naquela época, já desde o século XVIII, eram muito poderosos, tinham uma influência muito grande e uma economia também muito grande, ou seja, a alta nobreza, a alta burguesia, elas queriam fazer o seguinte: poxa, vamos ter uma lei de... Pô, cara, nós temos que acabar com os pobres, nós temos que acabar com os negros, nós temos que acabar com aquela classe humilde, nós temos que acabar com essa gente. Por quê? Porque eles só queriam o quê? A eugenia, pessoas perfeitas, pessoas da raça superior, ou coisa desse tipo. E aí que veio, primeiramente, a lei do salário mínimo. Parece estranho, porque a princípio você sempre aprende por meio da doutrinação o seguinte: o salário mínimo está aí para proteger o pobre de ser explorado pelo Estado. Do Estado chegar lá e falar: não, pobre, você não pode ser explorado. E aí, o que acontece? Na verdade, o salário mínimo ele serve para matar, acabar com os pobres. Porque o que acontece? Logo naquela época, isso pode até se encaixar. E hoje, o que acontece? O salário mínimo, ele fala o seguinte: não, olha só, o salário mínimo que você vai ter que pagar por trabalhador é igual a, de repente, R$1.000. Tá, e o que isso quer dizer? Isso não quer dizer que, na verdade, o Estado está lá para proteger o trabalhador e, então, consequentemente, fazer com que ele ganhe um salário maior. Não. Isso quer dizer o seguinte: todas as pessoas que conseguem trabalhar e o trabalho delas vale R$1.000 ou mais, vão trabalhar. Agora, todas as pessoas muito pobres, muito humildes, que vivem na miséria e que precisam de um trabalho para se sustentar, mas que as forças do trabalho dele, que o valor do trabalho dele vale menos do que o salário mínimo, ou seja, de repente menos do que R$1.000, não podem trabalhar por lei. Ou seja, o Estado chega lá para você e fala: sabe o que acontece? Você é muito pobre, o seu trabalho rende muito pouco, logo nós vamos fazer o quê? Isso mesmo, nós vamos impedir você de trabalhar por lei e você vai morrer de fome. Isso que o Estado faz. Mas a maior parte das pessoas não percebe isso. Então vamos dar uma melhor contextualização disso. Imagina uma pessoa que é muito pobre, uma pessoa que mora lá no Nordeste, que veio de uma família pobre, que nem na verdade tem família e que precisa de alguma forma ganhar algum tipo de dinheiro. Só que ela não tem ensino médio, ela não tem
nenhum tipo de especialização e também o trabalho dela não rende muita coisa. Logo, o que ela faz? Ela quer arrumar um trabalho e com esse trabalho ganhar um dinheirinho para sustentar ela. Só que a mão de obra dela de repente rende R$800. Só que então ela vai tentar procurar um emprego. Só que ninguém vai contratar ela, por quê? Porque o salário mínimo impede ela de trabalhar. Por quê? Porque o Estado chega lá e fala, olha só, você é pobre demais, você não vai trabalhar, logo você vai morrer de fome. Isso que o Estado faz. Só que ninguém, logicamente, percebe essa questão. Então essa pessoa tem duas soluções. Ou ela não vai trabalhar, ou ela morre, ou ela simplesmente chega lá, morre. Eu tenho uma outra possibilidade. Ela entra pro mundo do crime organizado, onde o salário mínimo é 0. Isso mesmo. Então, o que acontece? Esse problema, ele é muito grande. Por quê? Porque pessoas que não têm muita especialização, pessoas que não têm capacidade muito boa de render muito no trabalho, elas têm uma outra possibilidade de poder futuramente ganhar mais, que é o quê? Que é mostrar para as outras pessoas, por meio do primeiro trabalho delas, que elas são capacitadas, que elas são pessoas que podem oferecer um bom serviço, que são pessoas que vale a pena contratar, né? Só que o Estado chega lá e fala, não, você não vai ter seu primeiro emprego. Para quê? Para que você morra de fome e para que você não possa entrar para um emprego melhor e então crescer de vida. Ou seja, o Estado quer condenar a pessoa à morte, praticamente. Ou seja, a sempre estar na pobreza. Diferentemente do anarcapitalismo, onde a pessoa pode entrar primeiramente no emprego, a pessoa pode então conseguir um salário de repente, sei lá, R$800, depois de um tempo, depois de repente 2 anos, mostrar para as outras pessoas que ela realmente é uma pessoa muito boa, muito capacitada e que vale a pena contratar ela por um salário maior e então consegue crescer de vida. Já com o salário mínimo, essa possibilidade nem existe. Portanto, isso é uma das formas de o Estado trabalhar contra você, com essa lei eugênica do salário mínimo. E aí chega aqueles argumentos ridículos do tipo educação com direito. Bom, na verdade a educação não é direito, é um privilégio, porque você precisa conseguir a educação primeiro para você se financiar e para você poder então contribuir também para a sociedade. Só que o Estado lá, querendo parecer que ele é bonzinho, chega para você, cobra o imposto, que na verdade é por isso que se chama imposto, porque é imposto a você fazer isso, imposto a você a dar o seu dinheiro, rouba o seu dinheiro para então partir lá para o Estado, para então partir para o governo lá do MEC e então ele criar escolas públicas nas quais você entra e tem uma escola totalmente inútil, você aprende praticamente nada que você vai utilizar futuramente no seu emprego, você é doutrinado a acreditar que o Estado é a melhor coisa do mundo e que você tem que agradecer ele por te promover uma educação pública. Ele chega lá para você e ensina basicamente só aquele pessoalzinho ridículo lá da escola de Frankfurt, né? Aquele querido Max Horkheimer, talvez você esteja já se lembrando, Herbert Marcuse, esse pessoal ridículo aí, fora o Karl Marx, fora de repente o Friedrich Engels, Foucault e essa gente aí ridícula que só promove porcaria no pensamento das pessoas. Agora, jamais eles vão falar, por exemplo, de Ludwig von Mises, jamais vão falar de pessoas que realmente contribuíram para a sociedade, como por exemplo também o Rothbard. Não vão falar dessa gente, porque elas querem doutrinar você, querem mostrar para você que eles realmente prestam para alguma coisa, enquanto na verdade não prestam para nada. E outra coisa, ele chega lá para você e diz o seguinte: então cara, você não tem ensino médio, então você não pode trabalhar. Você já parou para pensar nisso? Porque tem leis que falam o seguinte: olha só, você praticamente não pode trabalhar em nenhum emprego caso você não tenha um ensino médio concluído. E aí a pessoa pobre, ela não é nem capaz de trabalhar, porque ela não teve nem capacidade
de estudar. Ah, mas aí chega lá o Estado, com base na própria lei que ele próprio criou esse problema, e chega lá e fala: pô, cara, sabe o que é? Temos a escola pública ali. E aí obriga o cara a entrar lá dentro, e com base nisso ele sofre a sua transformação inteira, a doutrinação inteira, do primeiro aninho, lá do primeiro aninho do ensino fundamental até o ensino médio, para sair como doutrinado e acreditar que o Estado chegou lá e deu aquele servicinho para ele grátis, que ele é uma pessoa maravilhosa, que o imposto é muito bom para você pagar, e que os melhores países do mundo são aqueles que têm os maiores impostos, e o comunismo é ótimo para isso. Então, isso é uma das formas que o Estado impede o trabalhador de poder ter o crescimento dele. Outra coisa, regulações impostas para impedir empreendimento e, consequentemente, acabar com os empregos. Ou seja, ele enche o Estado, quer dizer, a sociedade brasileira, de impostos, faz com que enxugue ele também de direitos e impeça com que as pessoas possam arrumar um trabalho mais facilmente, já que tem menos empreendedorismo, menos pessoas que têm empresas que podem contratar pessoas para trabalhar, consequentemente a mão de obra fica muito mais cara por causa dos impostos, as regulações também são absurdas, então a pessoa nem tenta fazer algum tipo de nova empresa, e além disso, quando ele tenta conseguir algum tipo de trabalho, ele chega lá e tem a questão do salário mínimo. Só que o salário mínimo não é só o salário mínimo, é salário mínimo mais 200 mil direitos que o Estado coloca lá, logo para quê? Para impedir o pobre de arrumar emprego. E depois chega lá e fala: sabe o que acontece? Sabe por que tem desemprego? É porque o empresário malvadão, ele não quer que você tenha emprego. E é isso que você estuda a escola inteira. Tá bom, fora isso, ele aumenta o preço das importações, ou seja, tudo fica mais caro para importar, e com as importações cheias de impostos, o produto fica mais caro. Com o produto mais caro, o pobre não tem dinheiro para comprar. Imagina se tivesse um incentivo. Não é nem incentivo, o anarcapitalismo funcionar realmente ali, a sua forma mais bruta. O cara quer importar, importa, vende o preço barato e acabou. Agora, o Estado chega lá e fala: não, você vai ter que passar por todas essas regulações, você vai ter que garantir todos esses direitos aqui, isso aqui, você tem que fazer aquilo, aquilo ali, e ainda pagar mais de 50% de imposto, tanto para o cara quanto o cara que vai comprar. Logo aumenta bastante o preço e ferra literalmente com o consumidor pobre, que na verdade não consegue nem ter dinheiro para comprar aquilo. Além disso, você já percebeu que o Estado se alimenta dos pobres? Ele pega os impostos dos pobres, mas fala: não, olha só, pobre, o que acontece? Eu cobro menos de imposto de você e cobro mais do rico. Enquanto, na verdade, ele faz o máximo possível para roubar de você, para manter você pobre, para colocar você na servidão dele, para te escravizar e para dar esse dinheiro aos mais ricos, formando o cartel com base nas regulações do Estado e dessa forma impedindo a competição e assim dificultando toda a sua vida econômica e o seu crescimento. Além disso, ele inventa vários direitos para roubar o seu dinheiro. Então chega lá, cria direito disso, direito daquilo, direito da segurança pública. Logo eu preciso de mais imposto. O imposto serve para garantir todos esses direitos e, portanto, o Estado é maravilhoso e vai garantir todos os seus direitos, só basta pagar mais do que 50% daquilo que você tem de imposto, em vez de você pegar esse dinheiro todo e fazer o quê? Contratar o melhor serviço que você quiser. Em vez de ter aquela educação doutrinadora do MEC, você poderia ter de repente uma escola privada com aqueles impostos que você não pagaria, em vez de ficar sustentando ali naquele SUS ali que não funciona, aquela porcaria nunca vai funcionar, não adianta o que você for fazer, você, em vez de
pagar imposto para aquilo, você poder você próprio escolher o hospital particular, o convênio particular que você próprio vai assinar para ter sua garantia de saúde, e que também o Estado faz o máximo possível para sufocar isso. Por quê? Porque ele quer que você saia da iniciativa privada, veja que a única solução é a iniciativa pública para cuidar da sua saúde, da sua segurança, aquela coisa toda, e então garantir algum tipo de retorno para isso. Retorno com base no roubo e na manutenção da ditadura. E assista também aquele meu vídeo, O Mito da Democracia. Também é legal de você entender essa questão de como a democracia faz com que também você seja o máximo possível roubado. É melhor permitir que as pessoas comprem aquilo que elas querem do que roubar para ter algo ruim, não é? E outra coisa, pagar impostos para o Estado é te reprimir por meio da polícia e do exército, em vez de deixar você ter uma arma. Ou seja, ele chega lá, pega o seu imposto, rouba você, contrata a polícia, contrata o exército para fazer com que você ande na linha coercitiva dele, e chega a falar, olha só, nós estamos aqui para garantir a sua segurança. Enquanto, na verdade, ele está ali o quê? Te oprimindo, te reprimindo, deixando você sob o controle dele e te escravizando. Porém, ele não vai te falar isso. Ele vai falar que está oferecendo segurança para você. E ainda pega os seus impostos e dá para esse pessoal aí que a gente sabe que é tudo corrupto. Mas já assiste também o meu vídeo da corrupção, falando da corrupção. Uma outra perspectiva da corrupção. Tem um outro vídeo meu falando sobre isso, também é muito legal. Então, por que em vez dele roubar o seu dinheiro para contratar policiais corruptos que não concordam nem com o próprio sistema, que muitas vezes nem querem te proteger, só querem ganhar a porcaria do salário deles, eles não deixam você ter a sua arma e você se proteger? Essa é outra questão muito interessante. E ainda tem aquela questão de que ele faz isso logo para quê? Para fazer com que você seja obrigado a contratar os serviços de segurança dele. Então você não pode contratar sua segurança pública, particular, você não pode contratar alguém para te dar uma arma e você poder se defender, você não pode ter uma justiça privada, não. Ele coloca você na própria servidão dele. E além disso tem a questão de que você já percebeu que China, União Soviética, Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, os piores crimes que você pode ter, principalmente na União Soviética e na China, é exatamente a corrupção. Por que a corrupção? Porque a corrupção é simplesmente o pior crime que um político poderia enfrentar. Não o político, mas o Estado. Como assim? Você pega, o Estado quer fazer o quê? Ele quer pegar todos os seus impostos, ele quer pegar tudo aquilo que você ganha para te reprimir por meio da polícia, por meio do exército, por meio de todos os mecanismos de controle, por meio das miselas que ele te dá, para então convencer você de que ele presta para alguma coisa. Certo? Certo. E aí chega lá um político que, assim, ele tá ali, né, simplesmente para ganhar um pouquinho, né? Alguns milhares de reais, centenas de milhares de reais, e o que acontece? Ele recebe pena de morte. Por quê? Porque em vez de ele gastar esses 100 mil reais, de repente, que ele roubou para, de repente, ter os seus bens pessoais, para aproveitar de repente para comprar chocolate para a namoradinha, esse dinheiro poderia ser usado para repressão. E aí o Estado fica puto, fala, olha só, era muito melhor ter 100 mil reais para pagar pessoas para reprimirem as outras pessoas para garantir minha ditadura do que dar para esse cara. Logo esse cara recebe pena de morte. Por quê? Porque é o pior crime contra uma ditadura que pode existir. Tanto que os piores crimes eram o quê? A traição e também a corrupção. E outra coisa é essa questão de oportunidade. Gente, ai não, tem que ter pessoas que não têm oportunidade.
que eu já fui questionado com isso várias e várias vezes. Toda hora que você conversa com um progressista, você ouve essa frase. Não, mas aqui tem pessoas que não têm oportunidade, logo elas precisam do Estado para poder ter pelo menos algum tipo de chance, de oportunidade. Não, não é assim. Na verdade, o Estado é o que acaba com as oportunidades. Por quê? Porque o Estado acaba as suas oportunidades e obriga a ser pobre. Né? Como, por exemplo, o PM que tenta prender, que aí prende um carinha aí por vender sorvete lá na rua só porque ele não tem o alvará de autorização para venda na rua. E aí o policial chega lá e prende. Isso está cheio de vídeo lá no YouTube. E se você perceber direito, o que acontece? Esse cara, ele simplesmente rouba a propriedade do outro, fala, não, olha só, você vai ter que pagar imposto e você não tem chance de empreender, você não tem oportunidade. Tira a oportunidade do carinha que está vendendo sorvete de poder crescer na vida. Tira as oportunidades dele de crescer na vida. E ainda, o que acontece? Você vê que esse pessoal aí, que vende picolé na rua, de repente vende uns salgadinhos, a coisa que eles mais têm medo não é dos empresários, dos empreendedores, dos capitalistas, não. São dos PM, que são pagos com o roubo do seu dinheiro para acabar com as suas próprias oportunidades. E caso você queira ter essas oportunidades e contra a lei for vender as suas coisinhas lá fora, você é preso, morto, torturado. E é isso que ele faz, ele acaba com a sua oportunidade. Ah, Vadinho, mas não sei o que, oportunidade é você ter isso, é você ter aquilo, é você ter um carro para você poder fazer o que você quiser, é para você ter, para você poder comer tudo que você quiser, você poder ter tudo aquilo que você precisa. Não, isso aí é poder. Uma coisa é poder, outra coisa é oportunidade. Né? A oportunidade é o que? A possibilidade de você empreender e poder então crescer de vida. É a possibilidade de você então poder subir de vida. Só que o Estado impede isso por meio de regulações, por meio de imposto, por meio de regras, leis, portarias, decretos, por meio da opressão, por meio da repressão, que você construa o seu próprio negócio e possa então ter a oportunidade de crescer. Inclusive pela própria lei da eugenia do salário mínimo. Ou seja, o que faz uma pessoa ter oportunidade é livre mercado. Não é o Estado chegando lá e oferecendo bolsa só para parecer legal e roubando seu dinheiro para isso. Oportunidade é o livre mercado, é o liberalismo, é o libertarianismo funcionando, é o anarcocapitalismo sendo de forma bruta na sociedade e as pessoas aproveitando-se dele. E o carinha que tem um monopólio? Esse monopólio geralmente é sustentado também pelo Estado. Você viu, por exemplo, no Japão, na Coreia do Sul, aquele pessoal tendo várias crises e o Estado fazendo o máximo possível para proteger as empresas contra isso. Ou seja, o cara está falindo e o Estado fala, não vai falir, nós vamos dar um apoiozinho aqui, e fica apoiando e entra na crise e continua apoiando. E acaba tendo uma crise econômica, uma bolha, e acaba tendo problemas maiores ainda. Então, a oportunidade também é o livre mercado. A oportunidade não está no Estado. O Estado apenas acaba com suas oportunidades. Ele acaba com suas oportunidades. E você simplesmente chega lá e fala, olha só, os empresários estão me explorando. Não, quem está explorando é o Estado por meio do imposto. E é isso. Se você gostou do conteúdo, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com as outras pessoas para que elas possam também conhecer o conteúdo e se inscrever no canal, ter like, comente e até mais.